glória a Deus. Boa noite. Está muito fraco. Boa noite. Agora sim, amém? Pode sentar. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom Deus. Mais um início aí de semana. Estamos começando bem aí com Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele há de te abençoar muitíssimo, amém? Eu ia começar aqui a minha introdução de uma forma que eu anotei aqui, mas Deus muda tudo. E na hora da oração, Deus falou muito aqui ao meu coração. Deus, Ele é poderoso, preste atenção no que eu vou te falar agora. Isso aqui pode mudar a sua vida, a sua história. Às vezes você que tem empresa, a sua empresa, os seus negócios, pode mudar a sua vida, sabe? Como posso dizer, da água para o vinho. Deus, Ele pode nos dar uma visão, Ele pode nos dar uma ideia. É importante, quando você estiver em oração, você pedir ideias a Deus. Uma ideia que Deus te dá pode mudar a situação da sua vida. Como eu disse, a sua empresa, o seu negócio, as suas finanças, uma direção que Deus, Ele te dá. Então é importante você pedir: Deus, me dá ideias. Me dá ideias. Só que junto das ideias, teve um tempo que eu falei até isso, e eu oro dessa forma. Eu tenho que pedir a Deus sabedoria. Me dá sabedoria. E além da sabedoria, eu preciso de força e coragem. Que foi o que aconteceu com Noé. Deus deu uma ideia para o Noé. A gente falando aqui parece coisa simples. Construir uma arca, a gente falando, né? Mas se você parar para pensar e ver, o negócio foi mais complicado do que se parece. O Noé não sabia trabalhar com aquilo ali que ele estava, sabe, com madeira, com nada. E Deus falou: você vai construir uma grande arca. Então a ideia Deus deu. Agora o que o Noé precisava? De sabedoria, força e o que mais? Coragem. Às vezes até para enfrentar as pessoas que vai, sabe, atravessar no nosso meio para tentar nos parar. Vai falar: você é louco, você vai fazer isso. Mas quando Deus fala com você, pode ir. Vai firme que Deus, Ele vai te honrar, amém? Vamos para a palavra. Salmos 144. O versículo é o de número 1. Salmo 144, versículo de número 1. Eu vi aqui que esse salmo aqui é um salmo de Davi. Está aqui na nossa Bíblia, na Bíblia do nosso missionário. O versículo é o de número 1. No meio da Bíblia você vai encontrar aí os livros de Salmos. O livro de Salmo, perdão. Vamos lá. Já está no telão. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Preste bem atenção nisso aqui. Esse versículo aqui eu estou estudando ele, né? E o Davi, ele começa aqui, o versículo, ele está falando do quê? De peleja, de guerras, de batalhas. Nós não podemos aqui, trazendo para os nossos dias de hoje, estarmos despreparados. Você não pode estar despreparado para a batalha, para a guerra. Você não pode ser pego desprevenido. E o que o Davi, ele faz aqui? Ele faz uma oração a Deus. Começa louvando, ele começa adorando a Deus, reconhecendo ali a grandeza, reconhecendo o poder, reconhecendo que Deus, Ele era a fonte de vida dele, amém? Era a fonte que daria ali as habilidades para ele vencer a batalha, as batalhas e as lutas. Davi, ele enfrentou diversas batalhas na vida. É como nós. Quanto mais tempo de vida a gente tem, né? Mais batalhas às vezes a gente enfrenta. E às vezes você está aqui hoje e fala: pastor, quantas batalhas eu venci? Quantas batalhas, sabe, eu já passei, sabe, quantas lutas eu já enfrentei nessa vida. No início do versículo, ele começa como? Louvando a Deus, exaltando ao Senhor. E ele declara que Deus, Ele era a rocha. O que é isso? O lugar seguro, o lugar forte dele. Mas além disso, o salmista também, ele reconhece que Deus, Ele iria ali equipar ele para as batalhas. Então isso é importante. Nós sabemos que Deus, Ele nos equipa, Ele vai nos preparar para a batalha. E eu não posso, volto a dizer, entrar numa batalha despreparado. Quando eu estava ali me arrumando e fiquei meditando nessa palavra, aí Deus me fez lembrar, né,
esses lutadores, desculpe até o exemplo, né? Esses lutadores de UFC, lutador de boxe, né? Tá ali, nem boxe mais, mas o UFC que passa aí na televisão nas madrugadas. Eles têm um instrutor, eles têm um técnico ali. Eles não entram naquele ringue ali de qualquer jeito. Eles não entram de qualquer maneira. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Você não pode entrar na batalha espiritual de qualquer jeito, principalmente no pecado. Se a pessoa estiver no pecado, ela vai perder a batalha. Se ela estiver em desobediência, ela vai perder a batalha, vai perder a direção, aquela batalha que ela está enfrentando. Então eu tenho que estar preparado. E para que o técnico ele está ali? Ele está para instruir aquele lutador. E hoje quem é que vai nos direcionar? Quem é que vai nos instruir? É o próprio Deus. É Ele que vai nos direcionar para a batalha. Então olha o que ele diz: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para o quê? Para a guerra. Vamos ver aqui 1 Samuel capítulo 17. O versículo é o de número 48. Você conhece, se não conhece vai conhecer hoje, ou conhece a história. Quero pegar esse trechinho que eu recebi essa mensagem hoje pela manhã. 1 Samuel capítulo 17. O versículo é o de número 48. Diz assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate ali, ao encontrar-se com o filisteu. Esse filisteu aqui é o gigante, amém? O gigante Golias, aonde que o Davi ele entra nessa batalha, ele fala para Saul, olha, fala para o rei, eu vou. Enquanto o exército estava com medo, né, daquela batalha, todos estavam fugindo, Davi falou, não, eu vou ir. Mas aí para chegar ao nosso ponto, versículo 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu. E com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Olha o versículo 51. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, o que eles fizeram, igreja? Eles fugiram. Como eu disse para você, essa mensagem aqui eu recebi hoje pela manhã, e ela tocou meu coração aqui para me trazer para você. Como é que o Davi venceu aqui esse gigante? A Bíblia diz que ele estava com a pedra e com a funda, amém? Volta para mim no versículo, qual o versículo aqui, ó? Versículo 49, diz assim: e Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda ali o que é? Lhe atirou. Interessante. Quando eu estava ouvindo essa mensagem hoje, veja algo que tocou o meu coração. Se a gente for ver na Bíblia, Davi ele venceu, ele enfrentou diversas batalhas, não enfrentou? Leão, urso, os filisteus, sabe, guerras em casa, fora de casa. Só que cada batalha ele venceu de uma maneira. Deus ele equipou ele ali com uma arma especial para aquela batalha. É a mesma coisa hoje, sabe? Nós temos que sempre pedir a direção a Deus. Não quer dizer que eu venci uma batalha ontem de um jeito, que eu vou vencer do mesmo jeito hoje. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu até estava conversando, acho, com a minha esposa sobre isso, sobre essa mensagem antes de entrar aqui, e eu falava para ela o seguinte, falei, não é porque, vamos dar o exemplo aqui, olha, eu ganhei aqui um ciclano para Jesus de um jeito, que eu vou ganhar o outro do mesmo jeito. Então às vezes Deus ele vai nos dar uma arma diferente, até mesmo trazendo para a família, sabe, uma ferramenta diferente para a gente ganhar a nossa família, às vezes até financeiramente falando. Às vezes não é porque você ganhou, sabe, olha pastor, eu investi em tal coisa o ano passado e vou fazer a mesma coisa agora. Pode ser que o ano passado deu certo, mas esse ano você vai ter que mudar a estratégia.
Você vai ter que mudar a estratégia. Às vezes é na sua empresa, nos seus negócios. Então você tem que entender isso. Então por isso que é importante você ali buscar Deus, buscar uma direção. E até mesmo que eu falei, buscar uma ideia, mas trazendo para a nossa mensagem hoje, você pedir para Deus a arma para você vencer aquela batalha. Você pedir uma direção para Deus, seja no investimento que você vai fazer, sabe, em um negócio que você vai abrir. Hoje você tem que entrar em oração e falar: Deus, me dá aqui uma direção. Às vezes é uma batalha que você está passando, seja na sua empresa, nos seus negócios. Você fala: pastor, eu não sei, os clientes não estão vindo. Às vezes é um trabalho que você vai fazer diferente, vamos se dizer, ali, você vai contratar alguém, sabe, para estar à frente ali da sua empresa, sabe, para divulgar a sua empresa, amém? Então aí às vezes a situação até muda, sabe? Estava conversando até aqui, desculpa, eu vou pegar aqui, tem o Gomes, faz assim, meu amigo, tá ali, ó. Ele trabalha com divulgação, né? Você trabalha com empresa. Ele estava falando para mim: pastor, eu peguei uma empresa que a empresa, ela estava lá embaixo, e aí minha equipe começou a trabalhar lá e ele começou, se eu não me engano, é vender, né? Começou a prosperar e ficou todo feliz. Então você está vendo? Às vezes é uma fachada: pastor, a fachada da minha empresa, vou mudar, sabe? Pediu a direção: eu vou fazer igual o fulano. Não vai dar certo, irmão. Você já viu o caso de pessoas que às vezes tentam nos imitar e não dá certo? eu vi casos aí esses dias, até a igreja, mas o bom é que as pessoas nos imitem, não é verdade? Eles vão tentar fazer igual, mas não conseguem. Às vezes não consegue, porque aquela arma Deus deu para você vencer. É para você vencer. Não adianta eu querer pegar a arma do outro. Aí olha que interessante, não estava nem na minha mensagem, agora está encaixando. Quando o Saul chamou o Davi, falou: você vai ir, Davi? Tem certeza? Davi falou: vou ir. Aí o que o Saul faz? Pega a armadura, não foi? Colocou ali no Davi, deu certo? Não deu, irmão. Aquilo que Deus dá para você não vai dar para o outro. Às vezes não vai dar certo para o outro, e às vezes o que Deus dá para o outro não vai dar certo para você. Então por isso você tem que pedir a Deus: Deus, me dá uma direção, me dá uma visão. E eu creio que por este mês Deus está nos dando visão grande para você crescer. Principalmente quem tem vindo aqui aos domingos. Nós temos feito um propósito. Tem pessoas que nos acompanham às vezes pelas redes sociais. Nós estamos um propósito: Deus, abre ali a nossa visão para que a gente possa enxergar além. Então veja, o Davi falou: não, com essa armadura não dá. Ele não ia vencer o gigante, mas ele venceu o gigante com aquela pedra que Deus entregou nas mãos dele e com a funda. Então olha a importância de você buscar Deus, buscar uma direção de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Coloca para mim 1 Crônicas capítulo 14, versículo de número 8. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14. Logo à frente aí, você vai, os livros à frente. Capítulo 14. O versículo é o de número 8. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, versículo 8, já está no telão já. Olha o que ele diz aqui, ó. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, logo saiu ao encontro deles. Olha que interessante, para que ele não estava, os filisteus não estavam subindo como amigo, não. Eles não estavam felizes com a vitória de Davi. O Davi agora ele foi ungido a rei. É o que eu sempre falo para você: cuidado quando você às vezes tem uma grande conquista. Às vezes nós nos alegramos, e é bom você se alegrar com uma conquista, com uma vitória que você tem. Mas saiba que o inimigo não quer que você permaneça feliz. Ele vai fazer de tudo para você se tornar uma pessoa infeliz, para tirar aquela sua felicidade, aquela sua alegria, aquela sua conquista. E foi para isso que os filisteus subiram. E o Davi ali entendeu e descobriu que eles estavam vindo. E ao invés do Davi fugir da batalha, a Bíblia diz que ele foi para a batalha, ele foi contra eles. No versículo de número 9 diz assim: e vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregará. Lembra lá do salmo dele: Senhor, prepara as minhas mãos para quê? Para a batalha. O Senhor vai entregar nas minhas mãos? Olha lá. E o Senhor lhes disse: sobe, porque entregarei nas tuas o quê?
Irmão, quando Deus fala com você para você ir, pode ir. Pastor, mas é arriscado. Pode ir. Deus está falando, pode ir, que Ele vai cuidar de você e Ele vai te dar a vitória, amém? Mas o segredo aqui é o que? Você consultar. Deus, eu vou ir. Meu Deus, me dê uma palavra, me dê uma direção. Eu não vou sair daqui. Aí eu pego, né, a mensagem que eu citei ontem, alguns dias eu tenho citado e gosto muito daquele clássico da Bíblia, onde o Pedro anda sobre as águas. O Pedro pergunta para Jesus: Jesus, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. Então o que ele estava falando? Eu não vou sair daqui. Ó, aqui o barco aqui para mim está seguro, mas eu digo para você, mais seguro é você estar na palavra de Deus, amém? Mais seguro do que você estar no barco, firmado ali, sabe, na sua própria confiança, é você estar na palavra. Na hora que Jesus fala para ele, vem, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas, diga glória a Deus. E é o que acontece quando você tem uma palavra, você vai andar sobre as águas, você vai andar sobre os problemas, sobre as situações contrárias. E aqui o Davi consulta, e Deus fala, vem, pode vir. E ele foi, olha lá, para a batalha. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: por minha mão Deus derrotou os meus o quê? Inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Olha que interessante aqui, veja, o Davi pega a glória para ele. Cuidado, hein, irmão, quando você tem uma conquista. Cuidado quando você às vezes se destaca, você começa a se engrandecer. Quem tem que ser engrandecido na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, quem é? É Deus. Quando você arrebentar de venda, que todo mundo fala, mas como é que você conseguiu vender tanto? Como é que você se destacou? Não vendi nada, o negócio está difícil. Você vai falar, foi Deus que me deu vitória. Ele me deu a direção. Olha o que ele diz aqui, ó. Por minha mão, Deus só me usou aqui, ó. Por minha mão, Deus aqui nos deu vitória contra os inimigos. Diga glória a Deus. Mas aí não parou por aí, porque às vezes o inimigo volta a dizer, ele não desiste, ele não para, ele quer, sabe, tirar a tua alegria. Olha o versículo de número 12, diz: e deixar ali os seus deuses, e ordenou Davi que se queimasse a fogo. Davi não quis nada dos inimigos. Porém os filisteus tornaram a se estender pelo que, igreja? Pelo vale. Aí volta de novo, o diabo é sujo. Isso, enquanto nós estivermos nessa terra, aqui nessa vida aqui, sabe, nós vamos ter lutas, nós vamos ter batalhas. Você manda fogo no diabo, daqui a pouco ele sai, mas depois ele volta. Aí você manda fogo nele de novo, amém? A Bíblia diz, temei a Deus, resistir ao diabo, ele o que? Fugirá de vós. Mas tudo bem, agora o que o Davi faz? Versículo 14, e tornou Davi a consultar o que? A Deus. Ah, mas peraí, poxa, eu não tive uma vitória já contra os filisteus, eu vou fazer do mesmo jeito. Lembre-se, nem sempre o que você fez o ano passado, Deus está tocando isso ao meu coração. Tem gente tentando fazer o que ela fez o ano passado, nesse ano, não vai dar certo, irmão. Não dá certo. Pastor, mas eu fiz, eu tive sucesso, eu conquistei. Você tem que mudar a estratégia, você tem que mudar ali a direção. Senhor, me dê uma direção nova. O Davi poderia ter ido, falar, eu venci eles, da mesma forma, não vou nem consultar, vou perder tempo agora consultando a Deus, já vou ir para a batalha, vou fazer do mesmo jeito. Ah, Deus já me deu uma direção. Lembrando, às vezes Deus muda, nem sempre aquela batalha você vai vencer com aquela mesma arma. Aí volta a dizer, o Davi, ele usou a pedra lá para vencer o gigante, mas se a gente for ver na Bíblia, eu não encontrei. Se você encontrou, depois você me mostra outro adversário que o Davi venceu com a pedra. Você lembra de algum? Eu também não lembro. Tá vendo? Então aquela pedra foi para aquela batalha. Às vezes aquela palavra que Deus te deu é para aquela batalha. Eu creio que nessa noite Deus está te dando uma visão já. Deus já está te dando uma direção. Ele está te dando uma direção. Para quê? Para que você venha prosperar. Você fala, poxa, olha, eu vou fazer isso. Só que aí às vezes na hora que vem na sua mente você fala, poxa, eu vou fazer. Aí daqui a pouco começa a vir as dificuldades. Ah, mas se for para fazer isso é tão difícil. Como é que vai ser? Se Deus te deu a direção, pode ir, que Ele vai ser contigo. Ele vai abrindo as portas. Deixa Ele ir à frente, que é o que eu vou falar aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. E tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhes Deus:
não subirás atrás deles. Não vai Davi agora atrás, mas anda em roda por detrás deles e vem a eles em defronte das amoreiras. Olha, você vai mudar agora. Você não vai mais por um lado, não, você vai pelo outro agora. No versículo 15, o que ele diz? E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saí a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir o exército dos filisteus. Olha que interessante. Então Deus estava o que, igreja? À frente. Quando você tem uma palavra, Deus ele sempre vai à frente. Deus ele vai derrotando os seus inimigos, amém? Olha o que diz o versículo 16: e fez Davi como Deus o que? Lhe ordenara. É importante. Pastor, mas eu tenho habilidade. O Davi também aqui, ele tinha habilidade para a batalha. Antes de ser ungido aqui a rei aqui, ó, pelo povo, todo mundo já reconhecer ele como rei, ele já tinha vencido várias batalhas. Ele já tinha vencido algumas lutas ali, mas lembre-se, ele buscou a Deus, ele buscou a direção de Deus. Cuidado quando você pega, não, a minha sabedoria, o meu entendimento, eu estudei, eu fiz isso aqui. Não, pare. Comece agora a glorificar o Senhor, exaltar o Senhor. A Bíblia diz que ele fez conforme Deus lhe ordenara. Faça conforme Deus te ordenou. Peça a direção a Deus. Poderia pegar aqui um exemplo também que eu gosto muito de citar: o casamento em Caná da Galileia. Tudo começou bem, estava tudo indo bem, Jesus estava ali como convidado. Maria, a mãe de Jesus, era a cabeça, ela que cuidava de tudo. Provavelmente ela já era especialista naquela área. Só que faltou vinho. O vinho representava alegria. Às vezes nós temos que ver o que está faltando na nossa vida. O que está faltando na sua empresa? O que está faltando nos seus negócios? O que está faltando na sua vida financeira para você prosperar, para você vencer? O que está faltando? E Maria já não sabia o que fazer. No momento ela chegou e falou: opa, peraí, Jesus está aqui. Jesus, olha, acabou o vinho. Jesus disse: olha, o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegado o quê? A minha hora. E aí Maria entende: opa, peraí, ele que tem que ser o Senhor dessa festa. Chama os servos dela e fala: ó, a partir de agora, ele que dá ordem. O que ele falar, o que ele direcionar vocês vão fazer. E Jesus começa a dar as direções. A Bíblia diz que ele transforma ali a água em vinho. Só resumindo, diga glória a Deus. E aquela festa, o final dela foi melhor do que o início. Diga glória a Deus. Então é isso. Eles fizeram tudo que Jesus ordenara. Não questione Deus, não questione a palavra. Faça somente o que o Senhor manda. Ele diz: e fez Davi conforme Deus lhe ordenara. E feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Versículo 17. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras. E o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas, o quê? Gente, eu creio, irmão, que a sua empresa vai se espalhar aqui por todo Pernambuco. Falar: rapaz, olha ali, ó, seus negócios, as suas vendas, você aqui, o seu nome vai ser reconhecido em nome de Jesus, amém? Mas desde que você esteja preparado, deixa Deus preparar suas mãos para a batalha. Peça a Deus: Deus, me dá ali a arma ali necessária, aquela arma que o Senhor vai me dar para vencer essa batalha específica aqui. Volta lá no Salmo 144, o versículo de número 1. Salmo 144, versículo 1. Então peça agora a arma certa para você vencer a batalha. O que ele diz? Bendito seja o quê? O Senhor, minha rocha que adestra. Ele prepara as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para o quê? Para a guerra. Deixa Deus te preparar, amém? Deixa Ele preparar suas mãos. Mas lembre-se, comece sempre louvando, exaltando e colocando Deus em primeiro lugar. A vitória quem te dá é Deus. Ele só te usa, amém? Ele usou Davi ali para derrotar os inimigos, e o Davi reconheceu isso. Quando você crescer: pastor, eu cresci, minha empresa cresceu, os meus negócios, eu me destaquei.
Pode ter certeza, foi Deus. Pastor, mas o mês está finalizando aí. Está finalizando, mas o mês não acabou. Até o último dia desse mês aqui, Deus pode operar grandes coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, nos seus negócios. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu vou buscar Deus e pedir ali a arma certa para me vencer essa batalha, para me fechar esse negócio, para me fazer essa contratação, ou o que você tem que fazer por esses dias, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos. Com os seus olhos fechados, seu coração aberto. Coloque sua mão no seu coração. E agora nós vamos buscar Deus. Vamos buscar mais de Deus. Você vai buscar mais do Senhor agora. Você vai buscar a presença dEle. Mas nós já estamos aqui na presença de Deus. Você já ouviu a voz de Deus, a direção. Agora você vai clamar a Ele, vai invocar este nome poderoso, adorando. Assim como o salmista, ele começa adorando, louvando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele começa reconhecendo que Deus era ali a fonte de força e habilidade para ele enfrentar as batalhas da vida. E ele não só declara isso, que Deus ele é um refúgio, uma rocha, mas ele também, ele reconhece que Deus ele estava equipando ele, ali instruindo ele para as batalhas. Pai, nós te buscamos, nós buscamos o Senhor. Vem, Pai, vem nos dando a sabedoria, vem nos dando o conhecimento, entendimento. A tua palavra diz: se tem falta de sabedoria, peça a Deus. Meu Deus, nos deu uma palavra, nos deu uma direção, nos deu uma visão. Dê uma visão para este meu irmão, dê uma visão para esta minha irmã, Pai, uma visão lá para a empresa dele, para os negócios. Eu creio que enquanto eu estava pregando, o Senhor estava dando visão para esse meu irmão, para essa minha irmã, o que ela tem que fazer, como é que ela tem que agir. Oh Jesus, eu creio, Pai, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então vem fazendo na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã que está consultando ao Senhor agora, que está buscando o Senhor, que está pedindo uma direção do Senhor. Fala para ele: Deus, me mostra, Senhor, me mostra o que eu faço para que a minha loja venha se destacar, para que o meu comércio venha se destacar, para que a minha empresa venha se destacar. O que eu faço, Senhor? Aonde eu vou investir? Meu Deus, me dê a direção. Como eu faço, Senhor, para multiplicar ali as minhas finanças? Como eu faço, Senhor, para sair das dívidas? É alguém que às vezes está endividado, está enrolado, está no vermelho. Clame a Deus, ainda não está nada acabado, meu irmão. Deus pode te dar uma visão e agora Ele te tira do vermelho. Isso, Ele vai lá e Ele opera através da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és, declare: ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declare: ninguém é como
a nossa fé, nada pode nos atrapalhar. Não há demônio, não há principado, não há potestade, não há perseguição, não há nada do inimigo que possa nos atrapalhar. Não há, meu Deus, não há, porque o Senhor é conosco, Pai. E neste momento nós queremos agora usar o Teu poder, Pai, usar o nome de Jesus, a autoridade que o Senhor nos deu para repreender e amarrar toda e qualquer ação do inferno, toda e qualquer ação do diabo. Onde houver um demônio tentando atrapalhar esta pessoa, colocando ela para baixo, trazendo negativismo, eu digo agora: demônio, pega tudo que é seu, pega toda a miséria, pega todo o fracasso, pega toda a derrota, toda a falência. Eu digo agora: sai, solte os clientes, solte agora o investimento deste meu irmão, desta minha irmã. Vai saindo, sai da empresa, sai dos negócios, solte aquele funcionário. Eu digo agora: sai, vai saindo do local de trabalho deste meu irmão, toda ação do inferno. Eu digo: sai, solte a loja. Eu ordeno agora: é o demônio que traz as doenças, as enfermidades, os males. Eu paraliso agora as tuas obras. Eu digo: vai embora. Eu ordeno agora: caia por terra. Solte aquela causa, aquele contrato, aquela bênção. Eu estou mandando, eu estou exigindo, eu estou determinando. Saia agora, a ordem já foi dada. Sai, 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 sai. Todo mal, toda amarração, toda obra contrária. Sai, demônio que traz as dívidas, as concupiscências nos olhos, na carne. Eu digo: sai. A pessoa que tem um desejo desenfreado de comprar, ela vive endividada, ela vive enrolada. Eu digo agora: sai, sai agora. Sai daquela loja. Eu estou mandando, eu estou exigindo, eu estou determinando. Não é um pedido, é uma ordem. Eu ordeno todo mal, toda maldição, toda miséria, todo fracasso, toda derrota. Eu digo agora: sai, sai e sai, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Levante suas mãos e declare mais uma vez: grandes coisas, Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Profetiza-me isso, grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Levante as suas mãos agora para o alto e declare: bendito seja o Senhor, o meu Deus, o meu ajudador, a minha rocha, o Deus que prepara as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Eu creio que eu estou preparado para tomar posse de todas as bênçãos do meu Senhor. Creio, diga: creio e profetizo que grandes coisas estão por vir para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem crê pode aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Pode sentar, que maravilha. Diga: Deus é bom. Aos amigos que estão me acompanhando por meio do YouTube, que Deus abençoe todos vocês. Eu vou fazer um pedido especial para você agora. Se você assistiu até agora é porque, sabe, a palavra tocou o seu coração e você ficou até aí, até a hora da oração. Compartilhe pelo menos com mais 3 pessoas esse vídeo. Nos ajude a divulgar, evangelizar, levar a palavra ali para o maior número de pessoas. E você também pode aí dar um like, né, apertando aí o joinha. E aí você vai nos ajudar também esse vídeo aí a se espalhar para mais lugares aí em nome de Jesus, tá bom? Para alcançar mais número de pessoas em nome de Jesus. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida
a sua casa e toda a sua família. E creia, grandes coisas estão por vir aí, hein? Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Vamos aplaudir Jesus em forte.